Então hoje nós chegamos a uma conclusão de mais uma série, né? De sermões aí expositivos, no caso aqui na carta de 1 Timóteo. Então foram 6 mensagens, né? Uma mensagem em cada capítulo, né? Tentando fazer eles de forma expositiva. Vamos concluir isso essa noite. Então, que Deus abençoe a sua palavra. Em nome de Jesus, é a nossa oração. Amém. Amém. Então, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé. As palavras de Paulo para Timóteo, né? Com todo o carinho que ele podia, todo cuidado, levando em consideração a amizade, né? O companheirismo entre os dois. E também tudo que estava em jogo ali, que era a igreja. Aí nós podemos pensar nas famílias, nas pessoas, nas almas, né? No avanço do Evangelho, plano redentor de Deus. Então tudo está aí condensado dentro dessas cartas pastorais, especialmente o cuidado, né? Próximo e pessoal da igreja, dos irmãos. Então assim, com satisfação a gente estuda esse trecho do Novo Testamento nos nossos dias. Para hoje ficou dessa forma aí, né? O nosso título, né? Nosso verso principal que a gente vai correr em volta dele essa noite, é o versículo 11, né? Conforme aparece aí no slide principal. Então, o que é que nós temos? Paulo falando a Timóteo: mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Então o verso 11 fica como nosso verso principal. E o título é o próprio versículo 12. Então esse título aí é o versículo 12. Né? Ou uma parte dele que eu destaquei ali, para a gente usar de título para o sermão. Milita a boa milícia da fé. Esse vai ser o nosso título para a 6ª mensagem, o 6º sermão aqui em 1 Timóteo, o capítulo 6. Milita a boa milícia da fé. A pergunta, como a gente coloca, né? Em cada mensagem. Então hoje ficou assim: como é que Timóteo e nós também devemos lutar a milícia da fé? Então, já que esse é o título e é o versículo também, né, a orientação, né, o mandamento de Paulo para Timóteo, milita a boa milícia da fé, como é que a gente vai fazer isso? Como é que Timóteo fez? No capítulo, ele deu pontualmente ali, vamos chamar de um passo a passo, né, os elementos que Paulo achou de maior importância nos seus dias, que Timóteo deveria prestar atenção, e de uma forma assim muito admirável, né? Ainda hoje são verdades para nós. Então, cada ponto que vai aparecer ali, se eu não me engano, são 5, me lembro bem, são 5 pontos nessa mensagem. Então já fica aí, né, para você ir riscando, né? O primeiro já foi, o segundo e assim por diante, conforme o nosso tempo for andando. E então 1 Timóteo capítulo 6, 1 a 21. Milita a boa milícia da fé. Como é que Timóteo entendeu isso? Como é que ele tomou isso? Como é que nós vamos tomar essa boa milícia da fé? Como é que nós devemos levar isso em consideração? Eu vou usar uma ilustração, como eu mencionei no grupo da igreja, desse filme, né? Para usar como um ilustrativo assim, contemporâneo nosso, desse termo que aparece no versículo 12, que é o milita, né? Milita a boa milícia da fé. Essa palavra vem do uso militar, né? Então milícia é de militar mesmo. Talvez alguns imaginaram, né, que tinha alguma coisa a ver, de fato tem. E a razão de eu ter mencionado esse filme aí é porque nesse filme aparece uma atividade justamente de milícia, né? Então o filme O Patriota, ele conta, como é que chama? É um filme fictício, né? É a retratação de um momento histórico,
mas o personagem é um personagem, ali a história que eles montaram foram com pessoas que eles imaginaram. Então, a típica família americana, de colonos americanos ali, no século XVIII, né, nos anos 1700 ali, é quando acontece a Guerra da Independência Americana, ali por volta da década de 1770. Então, esse texto aí é um texto do filme, né? Eu tirei isso aí lá do portal Curto Cinema, Adoro Cinema, alguma coisa assim, né? Então, o Patriota conta a história de Benjamin Martin, né? O personagem aí do Mel Gibson, né? Ele foi um herói da guerra que renunciou à luta para viver em paz com sua família. Ele já tinha lutado uma guerra anterior ali, relacionada à conquista do território americano, né? Contra os índios. E então isso aparece no filme. Ele tinha abandonado as armas, né, para cuidar da família, né, cuidar das suas terras. Então aparece, ele tem uma família grande ali, e grande mesmo, né, tem um monte de filhos. Quem assistiu o filme viu. E ele tenta ser um fazendeiro, né, ele quer de fato ser alguém que vai viver da terra, cuidar da terra. Entretanto, quando os ingleses levam a guerra da independência americana para dentro da sua casa, naquela época estava acontecendo, né, o conflito ali entre ingleses da chamada Nova Inglaterra, que eram as colônias que existiam hoje a gente chama de Estados Unidos, né, mas naquele tempo ainda eram as colônias inglesas na América, lutando contra os ingleses da Inglaterra. Então, a força armada inglesa veio, invadiu ali o território das colônias, e aí eles lutaram para se defender, né? Defender seus lares, defender a sua liberdade. E aí como é que eles se organizaram? Eles não tinham um exército pago, profissional, né? Como é a nossa experiência hoje. Eles tinham que eles até tinham alguma força armada ali, mas não era suficiente. Então, aí vem a história do filme, né? Que vai ser contada aí nesse filme. Então Benjamin não vê outra saída a não ser pegar em armas novamente. Dessa vez acompanhado por seu filho, o idealista, o personagem chamado Gabriel, aí do ator, né, que eu não sei pronunciar certo esse nome. Então ele precisa liderar uma brava rebelião em uma batalha contra o implacável e equipado exército britânico. Então era uma força assim, era uma luta tipo Davi e Golias mesmo, né? Eles só conseguiram vencer porque porque eles tinham a motivação, né? Eles estavam defendendo seu lar, sua família, né? E seu modo de vida ali, em alguma medida a sua fé também. Aparece no filme umas cenas terríveis ali que ilustra o que é uma guerra mesmo, né? O personagem também retrata muito isso, ele não quer a guerra, né? Ele tenta fugir da guerra, mas ele não vê outra saída, né? Outra opção a não ser entrar na luta. Eu sugeri isso aí porque isso aí, então, esse filme ilustra bem a forma que eles se organizaram para lutar ali, de uma forma bem simples, né? Então os homens, os fazendeiros, eles se organizaram, treinaram, né? Aprenderam a manusear armas de fogo para poder enfrentar o inimigo ali que trazia aquela ameaça tão real sobre eles. Então aí o filme O Patriota, né? Uma sugestão, como eu chamei lá, cultural, né? E serve de ilustração para nós aqui, porque é justamente o termo que o apóstolo Paulo usou para Timóteo: milita a boa milícia da fé. Obviamente nós cristãos na nossa milícia da fé nós não lutamos com armas físicas, né? São armas espirituais, né? Mas de modo espiritual é uma luta tão real quanto a luta retratada no filme. De fato, de vida ou morte, se você for olhar para o nosso mundo, certo? Então, mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Milita a boa milícia da fé. Parece um contraste, né? Mandou seguir a mansidão e depois falou o cara tem que militar. E é assim mesmo, né? Como é que nós vamos fazer isso aí? Então, em primeiro lugar,
Nós fazemos isso rejeitando o conceito marxista de guerra de classes. Você acha que eu estou enfiando alguma coisa na Bíblia aqui? Olha o texto. Todos os servos que estão debaixo de julgo estimem a seus senhores por dignos de toda a honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. A época do Novo Testamento é a época do mundo antigo, certo? Então lá 2000 anos atrás é a antiguidade, né? E conforme a história humana veio se desenvolvendo, né, uma das etapas do desenvolvimento da sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade boa, né? Então as facilidades que nós temos. Hoje eu estou com vontade de almoçar uma lasanha. Você vai lá no mercado, está tudo ali, né? Mas o mundo de hoje só tem as facilidades que tem porque ele veio se desenvolvendo ao longo dos séculos. E uma das etapas foi a etapa da antiguidade, onde as pessoas que viviam naquele tempo até se viam vivendo uma vida boa, né? E era o contexto da servidão, era o contexto da escravidão. Então, o Novo Testamento, ele vive um momento ali, a sociedade, as pessoas elas não conheciam o que nós vivemos hoje, né? Que você tem um emprego com hora marcada, que você entra e sai, ou você pode ser um autônomo, que você ganha ali, né? De alguma forma. Então, era uma sociedade organizada por senhores e servos. Então, quem compunha essa sociedade, ou você era senhor, né? Você era dono de posses, de propriedades, e então você tinha servos que trabalhavam para você, né? E aí, se a gente vivesse no primeiro século, a gente ia se enquadrar dentro disso, né? A maioria de nós íamos ser, adivinha, servos, né? Talvez algum de nós fosse um senhor. E aí, nesse contexto que Paulo está falando para Timóteo, tem crentes na igreja aí, e naquele tempo já, isso aí sempre existiu, né? Uma certa, um atrito, né? Entre servos e senhores. Então isso aí não é uma coisa do século XIX, isso aí sempre existiu. Lá no Egito já era assim, né? Lembra? Mas agora a igreja, esses irmãos aqui, para os quais Paulo escreve a carta, que é Timóteo e os irmãos da igreja de Éfeso, como é que eles iam encarar isso dentro da sua experiência cristã? Os servos estimem seus senhores por dignos de honra. Dali sai o sustento do servo. O crente, de certa forma não, ele enxergava assim, que ali era a providência de Deus, a mão de Deus, cuidando das pessoas, cuidando tanto dos senhores quanto dos servos, certo? E o verso 2, então, ele continua: e os que têm senhores crentes, então às vezes os crentes trabalhavam para senhores que não eram crentes. Qual é o mandamento de Paulo? Trata eles por dignos de honra. Deus também é Senhor, e Ele é Senhor nosso, né? E haviam senhores crentes também. Então, às vezes, numa mesma igreja tinha o senhor e tinha o escravo. Imagina isso. Como é que ia ser a relação deles? Ia ser uma relação de ódio, né? E os que têm senhores crentes, não os desprezem por serem irmãos, antes os sirvam melhor, porque eles que participam do benefício, são crentes e amados. Isso ensina e exorta. Então nós vamos ter o Novo Testamento, né? A própria, vamos dizer assim, a própria passagem do Senhor Jesus aqui, os seus ensinos, né? Nós não vamos encontrar nada com relação a que nós chamamos hoje de luta de classes, né? Qualquer um dos personagens ali do Novo Testamento levantando algo desse sentido de luta de classe, vamos lutar pelos oprimidos aqui. Era assim que eles, ou melhor, era assim que eles lutavam. Isso aqui chega a causar arrepios, né? Em quem abraça, como nós vemos no ponto aí, a ideologia, né?
marxista que a gente chama, que é também uma ciência, né? É uma ciência. Estranho falar isso, né? Mas é uma ciência social. O marxismo é uma ciência social, histórica, filosófica, né? E que é estudado nas escolas, ou melhor, não é nem estudado, é reverenciado no nosso mundo de hoje, né? De um modo assim que se você for, né, contradizer isso aí, você vai comprar uma grande briga. E você deve fazer isso, né? Você deve contrariar isso daí. Mas como é que eu vou fazer isso? 1 Timóteo 6, 1 e 2. Porque é isso que Paulo está fazendo aqui, está colocando para a igreja. Como é que os servos tratam os senhores? O Senhor é a mão de Deus cuidando de mim nesse mundo, que é o meu patrão, né? Ah, mas ele é mau, ele é pecador, ele é ganancioso. Vamos orar a Deus no contexto nosso para a gente trocar de patrão então, né? Mas lembrando que Deus é Senhor sobre todos, Ele pode tocar em quem quer e mudar qualquer situação e circunstância. Então ali você vê, né? Imagina que esses crentes aí que são senhores agora, outra hora eles não eram. Então era com essa visão que era para os crentes enxergarem essa situação. Então está aí as duas obras do famoso Karl Marx, né? O Manifesto Comunista de 1848 foi quando ele escreveu isso aí, um século muito conturbado na história humana, né? Que houve muitas revoluções, né? Então, o Manifesto Comunista. E outra obra famosa dele também é o Capital, que foi escrita em 1867. Nós vamos rejeitar esses conceitos aí. E olha que esses conceitos até entraram dentro da igreja, né? Estão muito presentes em meio à própria fé evangélica. Na católica ele se manifesta por meio da teologia da libertação. E no meio dos evangélicos também não estão livres disso, que é o apelo do evangelho social, a relevância da igreja para o cuidado dos vulneráveis, esse tipo de situação, né? Como se a igreja não fizesse isso desde sempre, certo? Segundo lugar, qual outro elemento que nós podemos chamar que faz parte da nossa milícia, né? Milita a boa milícia da fé, como ele disse lá no versículo 12, milita a boa milícia da fé. Então, em segundo lugar, o que nós precisamos levar em consideração, que Timóteo levou e a gente deve levar também. Então, nós devemos levar muito a sério o desvio doutrinário. Então, primeiro, essa questão marxista que eu acabei de pontuar. E, em segundo lugar, desvios doutrinários também é o segundo na lista aí para a gente pontuar, para levar muito a sério. Veja o que ele fala no versículo de 3 até o 5. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. Ou seja, todo tipo de questões ruins, né? Que fazem tudo menos levar o homem na direção de Deus. E isso acontecendo dentro da igreja. Verso 5. Perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. Então Paulo levou o desvio doutrinário, como eu chamei ali. Talvez esse nome não é nem muito bom ali, eu devia mudar esse nome, não é desvio doutrinário, mas assim, falsa doutrina mesmo, né? Se alguém ensina alguma outra doutrina, né? É uma doutrina falsa, né? É um desvio da doutrina verdadeira, mas, né, entenda que já se tornou outra coisa, né? Um tipo de falso evangelho, como a gente também encontra Paulo exortando em outro lugar aos Gálatas.
que ele falou com muita reverência: eu tenho medo que vocês estão seguindo outro evangelho, e que assim eu tenha trabalhado em vão. Era o risco da salvação, gente, que estava tratando ali. Se você segue outro evangelho, se a igreja abraça outro evangelho, o caminho não é mais o caminho para o céu. O caminho fica só na esfera desse mundo, né? Que é as ameaças do ponto anterior que eu acabei de citar, né? Se a igreja estiver aqui nesse mundo só para melhorar a vida moral das pessoas, ou a vida social, né? Enriquecimento, ou até mesmo cura, né? Vai ficar só nisso aqui. E depois, né? Se a gente fosse listar obra a obra que pode ser enquadrada dentro desse, se alguém ensina outra doutrina, que vai trazer essa carga aí de tragédias, né? Invejas, blasfêmias, suspeitas, contendas de homens corruptos dentro da igreja, ia ser uma lista interminável. Então eu quero mencionar duas aí: o Grande Conflito, né? Alguém tem esse livrinho em casa aí? Grande Conflito, ele é um livrinho distribuído de forma gratuita, então com certeza nós temos isso aí dentro de casa, né? É uma coletânea dos ensinos de Ellen White, né? Para quem não... A matriarca aí do Adventismo do sétimo dia, né? Então é claramente uma outra doutrina, não é Novo Testamento isso daí, certo? São revelações que ela teve, extra-bíblicas e além da Bíblia. Então não é nem questão de pegar, né? Vamos, não, já saiu, se você for precisar, né? É aquele tipo de obra que a gente até pode ter em casa, mas separado naquela parte da prateleira assim, veneno, né? Coloca ali perigo, né? Põe até uma caveirinha assim para ninguém desavisado, né? E também o nosso querido bispo aí, né? O apóstolo, sei lá como é que eles consideram hoje, sacerdote, né? O Edir Macedo, né? Nada a perder, já está, não sei em qual edição esse livro aí, vende, né? Vende, porque tem um outro ponto que vai entrar também aqui dentro da milícia da fé. E podia ter vários outros aí, Mormons, Russelitas, né? Que são os PJ, né? Que são, né, sua sentinela lá. Outra doutrina, e às vezes trazem até heresias assim antiguíssimas, né? Arianismo, né? Como é que pode hoje ainda ter isso daí? É claro que não chega falando que é isso, mas no final, a hora que as pessoas se dão conta, às vezes já é tarde demais. Milita a boa milícia da fé, leva muito a sério o desvio doutrinário, que aqui é outra doutrina, tá? É bom a gente pontuar isso, porque nós não precisamos ficar em conflito o tempo todo com outros cristãos, né? Porque a gente vai ter algumas diferenças de pensamento entre cristãos, por exemplo, pentecostais, ou alguns reformados, a gente pode ter alguma divergência em algum ponto, né? Divergências não é a questão, alguma outra doutrina que não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é a doutrina da piedade. A gente tem que saber distinguir. Porque se a gente começar também a falar que todo mundo é falso profeta, herege, esse tipo de coisa, a gente tem que ter cuidado com essas coisas, porque senão a gente banaliza, né? E aí esse termo perde a importância. Quando a gente fala de desvios como esses aqui, é a redenção que está em jogo. É a obra de Cristo na cruz. Então, a gente não pode usar, queimar esse cartucho de qualquer forma, de forma banal. Precisa ter cuidado. Em terceiro lugar, acatando o 10º mandamento. Como que Timóteo, nós temos que lutar a boa milícia da fé? Acatando o 10º mandamento. Qual que é o 10º mandamento mesmo? Esse texto aí vai dar uma... Vamos manter o mistério. Alguns aí já sabem, né? Verso 6 até o 10. Mas é grande o ganho, a piedade com contentamento. Ele já está falando ali do Evangelho. O Evangelho é o viver piedoso, né?
temor a Deus, o amor ao próximo. Porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Ele está aplicando aqui o 10º mandamento. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. 10º mandamento, né? Não cobiçarás. Os mandamentos, eles estão no Novo Testamento. De uma forma diferente, né? Eles estão dentro da vida cristã. Eles não estão mais como eles estavam na lei lá para o povo hebreu e o povo judeu. Mas eles estão em forma de viver cristão piedoso, né? Dentro daquilo que Deus quer para nós. Então eles estão assim diluídos dentro do Novo Testamento, e aqui a gente tem um exemplo disso. Então Paulo orientando Timóteo, olha, Timóteo ensina isso na igreja, né? O cuidado em relação à cobiça. Então esse trecho aí é bastante bom, né? Versículo 6 até o 10, ele traz algo bastante bom para nós. Não trouxemos nada desse mundo, então nós não vamos levar nada também. Tendo, porém, sustento e com quem nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Gente, então, no momento ali, isso aí, assim, colocou paz no coração de muita gente, porque vamos pensar assim, que determinados momentos da história não deu para alcançar muito mais que isso. Então hoje, como eu falei no começo, a nossa vida moderna já dá para nós muito mais do que isso daí, não é? Mas o ponto é que, de um certo modo, é isso aí que nós temos, né? A gente come melhor, mas isso é o quê? É o sustento. As roupas são melhores, né? Pensando um pouquinho mais, as edificações, as casas têm mais conforto hoje, mas nossa cobertura, né? Ele está falando, fica contente com isso. Traz um alerta aí que é muito bom, né? Os que querem ser ricos caem em muitas tentações. E aí, o Novo Testamento ele vai contra a pessoa ser rica? Não vai, né? Mas ele traz alertas com relação ao que nós vemos aqui, a cobiça, ou o que ele chama de amor ao dinheiro. Então, é problemático uma pessoa dormir e acordar pensando assim, eu preciso ser rico, eu preciso ficar rico, eu preciso enriquecer. Já pensou quem vive desse jeito? Muita gente vive assim, né? É realmente uma coisa, né? Só de pensar a gente cansa, né? Então, o Novo Testamento ele vai no ponto nervoso ali qual que é o problema? O problema é a riqueza? Não, o problema é o amor ao dinheiro. Então o amor do ser humano, sobretudo do cristão, deve ser a Deus. Então ele é a fonte, né? Ele é que providencia todas as coisas para nós homens vivermos, né? Até para os ímpios, né? Faz com que o seu sol se levante sobre justos e injustos. E dá também o seu pão. Então veja aí o 10º mandamento, como é que ele coloca. Assim a gente vai meio que traçando mais ou menos algo que a gente poderia chamar de o patriota celestial, né? Então, pegando mais um pouquinho a referência aí ilustrativa do filme, né? O personagem lá também, o filme mostra um certo
a participação da igreja ali no contexto deles, né? Como é que eles levavam a igreja em consideração, e mostra eles indo no culto, né? Mostra o casamento, né? Que era um casamento assim, tinha o ministro do evangelho lá realizando o casamento, é bem interessante, né? E isso aparece lá. E aí, a razão então é essa transição aí que a gente tem no texto, que é bem o meio do texto, né? Versículos 11 e 12. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. É engraçado que muita gente ficou rica na história seguindo isso daí, porque isso aí está no chamado de Deus. Alguns Deus chamou para ser rico, e o sujeito vai lá e fica rico, né? Isso não é problema para ele, né? O problema é para quem não tem o chamado, né? Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Essa imagem aí faz a gente pensar em algo assim. Tinha muitas famílias na igreja, né? Será que nós estamos levando pelo menos a nossa família num caminho de piedade? Pelo menos a família, se levar a família já está bom. Timóteo, como ministro, ele tinha assim, um cuidado de mais pessoas, né? Mas é claro que já pensou uma igreja inteira, né? Indo no caminho do Senhor e entrando no céu, nós nos encontrando lá, aqueles que já foram, né? A gente dá um abraço, né? Oh, irmão, enfim chegamos, hein? Ah, mas vocês demoraram, hein? Ou foi mais rápido que eu pensei, não sei. Mas está aí, né? Então, ele levando sua família para a igreja. Para a igreja não, né? Que eu que estou imaginando, né? Mas na cena ali podia até ser que o filme mostra isso também, eles cultuando na igreja. Quarto lugar, né? Penúltimo. É um trecho da transição que a gente acabou de ler. Toma posse da vida eterna. Então, o quarto elemento da milícia, aí da boa milícia cristã, né? A milícia da fé que ele chamou, a gente lutando ali, né, com as armas espirituais. Essas são as armas, né? A gente seguir isso que está exposto aqui, versos 13 a 16. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esse mandamento, essa sentença do 11 e 12 aqui, que é o centro do capítulo, né? Homem de Deus, foge dessas coisas. Aí ele fez uma conjuração aqui no versículo 13, algo muito sério, né? Ele evocou o nome de Jesus, fala, em nome de Jesus você guarda esse mandamento. E aí a sentença segunda do versículo 14 aí também chama bastante a nossa atenção, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, que é um marco para a igreja, né? O próximo evento que a gente espera na história da salvação é a aparição do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, para lembrar, né? Para lembrar a igreja, né? Jesus vai voltar, certo? Verso 15, o qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores. De quem que ele está falando? De Jesus. Então você guarda esse mandamento, cuida do povo de Deus, Timóteo, dessa forma que eu estou te explicando. O próprio Senhor vai voltar, o Senhor da igreja, né, o nosso Senhor e Salvador, e ele vai mostrar o único Rei. Aqui tem duas coisas, ele vai se mostrar a si mesmo e ele vai mostrar o Pai também, né? O Rei dos reis e Senhor dos senhores, que é a própria identidade dele no final dos tempos e também do Pai, né?
Versículo 16: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, ao qual seja a honra e poder sempre eternos. Amém. Então aqui Paulo meio que encerra, né? Ele não encerrou ainda, mas aqui ele faz um fechamento, né? Numa expressão até poética, né? Isso aqui pode ter sido, eu creio que deve ter sido cantado na igreja primitiva, né? Porque dá um belo cântico aí, especialmente versículos 15 e 16. Então essa visão, né, o momento contemplativo do cristão. Cristão, crente, para e olha para Deus. Olha para Jesus como Ele é, né? O que Ele fez, quem Ele é, onde Ele está, né? Da onde Ele virá, né? E as coisas desse tempo vão se encaixar no seu lugar, né? São passageiras, são momentâneas tão somente. Quinto e último lugar, né, para aquietar o coração talvez daquele irmão que tenha um pouco de carinho, né, pelo primeiro ponto lá. Lembra do primeiro ponto ainda? Joga fora essa ideologia marxista, né? Esse pensamento que é o pensamento da esquerda nos nossos dias, né? Sai disso, cristão. Não? Aí o irmão podia ficar ali meio conduído, né? Mas aqui olha só como é que a Bíblia é opressora, né? Não falou para os servos terem um bom sentimento em relação aos seus senhores, mas não falou nada dos senhores. Falou para os pobres, mas não falou para os ricos. Não falei que essa Bíblia era tendenciosa, né? O dos ricos ficou guardado aqui. Olha só: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Amém. Então aqui Paulo coloca para Timóteo, para a igreja, qual o lugar das coisas materiais? O aproveitamento da vida, né? São os prazeres da vida que Deus deu para a gente, para que essa vida fosse menos sofrida, né? Que é o nosso descanso, né? É o nosso lazer, que deve ocupar o lugar de lazer, né? Não o local todo, né? Hoje é uma coisa doida de se pensar, né? O quanto que as pessoas gastam de tempo no entretenimento. Não, entretenimento é para ser entretenimento, é para você refrescar um pouquinho sua cabeça ali, né? O jogo, né? Quem gosta de jogar ali, né? Os gamers, né? É bom isso aí, é para tirar a sua cabeça, né? Coisas que Deus deu para delas gozarmos, né? Só isso. Mas o ponto principal é que ele manda que os ricos não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, porque as riquezas realmente elas são incertas, né? Acontece qualquer coisa aí, elas vão embora assim, né? Qualquer plano econômico, qualquer tragédia climática aí, põe tudo a perder. Qualquer oscilação na bolsa, a pessoa acordou milionário e né, fez o investimento errado ali, perde milhões, né? Então ali, o Novo Testamento falando, chamando a atenção dos ricos: vocês não são nada. Deus é o Senhor. E Ele fez o pobre e fez o rico. Certo? E aqui então, olha só como é que a Bíblia não se encaixa nessas ideologias. Como é que ela é contrária a essas ideologias. Às vezes a gente fala um pouco aqui, como eu falei de manhã, assim, a forma, o pensamento, né, do chamado lado da direita ou do lado da liberdade, né? É o que mais se aproxima da Bíblia. Não é que a Bíblia está dentro disso, é que isso aí vem mais em harmonia com o pensamento bíblico. Foram cristãos que idealizaram
essa forma de viver dentro do temor a Deus, né? Dentro do chamado, no ponto anterior ali, que nós vimos, né? Cuidado com querer ser rico, né? Olha aqui o que ele fala para os ricos. Versículo 18. O que Deus espera dos ricos então? Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Sejam acessíveis, né? Atendam ao apelo. E aqui era o apelo do ministro do Evangelho, né? Que dessem ouvido para o que Timóteo tinha a dizer. Então você imagina, tinha muitos ricos lá em Éfeso no primeiro século, né? Eles tinham que conviver com a pregação do Evangelho ali. Então com o apóstolo Paulo que tinha passado por ali, por um Timóteo que tinha ficado ali e que estava ensinando as pessoas que o final de tudo não é a riqueza. Essas coisas eram dom de Deus. Então todos tinham que olhar para o Senhor, sobretudo os ricos, que esses tinham mais responsabilidade, tendo em vista estarem nessas circunstâncias, né? Então eles tinham a dádiva de Deus de um certo modo. Então essa é a chamada de atenção aí do verso 18. Já que você é rico, faça o bem. E a gente tem um monte de exemplos disso na história do velho mundo, né, europeu assim. Você sabia que a escola dominical foi uma iniciativa de cristãos ingleses que no seu tempo eles começaram a perceber a necessidade de que as crianças pobres aprendessem a ler e escrever? Foi assim que começou a escola dominical, era uma escola mesmo. Então eles criaram um momento ali dentro do culto dominical, no domingo pela manhã, para que as crianças, né, que não tinham oportunidade de frequentar a escola, chegassem ali e aprendessem a ler e escrever. Eles tinham em mente, em primeiro lugar, aprender a ler e escrever para... Lembra da reforma? Para ler o quê? A Bíblia. Gente, porque depois que você lê e entende a Bíblia, qualquer coisa desse mundo vai ficar mais fácil de entender. Certo? Já que você está entendendo ali o manual da vida humana, né? As outras coisas então, né? Matemática, física, biologias, as próprias ciências sociais, né? História, vai ficar tudo bem mais fácil. Façam o bem. Então os cristãos, eles viam isso, sobretudo os cristãos ricos. Nós temos que fazer o bem porque Deus nos deu essa oportunidade e Ele de nós espera isso. Então essa era a pregação na igreja primitiva. Em Éfeso era a pregação nos dias da Reforma. Calvino em Genebra pregava isso, né? Lutero na Alemanha. Não era à toa que e assim os ricos crentes, né, e os que Deus chamava gostavam disso, né? Eles viam sentido na vida disso aí para eles. Eles se alegravam nisso daí. É claro, era uma alegria que vinha do Senhor, né? Verso 19: que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Então você, cristão rico, né, usando o seu recurso para socorrer o pobre, você está entesourando para a vida eterna. Então o irmão aqui que tem algum apreço, né, pelo pensamento de esquerda, né, pode deixar isso para lá e abraçar o Novo Testamento, porque aqui de fato está o cuidado com os carentes. É engraçado que hoje, né, pessoas contagiadas por filosofias aí como essa, né, marxista e outras mais filhas dessa que vem no nosso tempo, eles se sentem culpados às vezes, né? Eu sou rico, então eu fico culpado por causa disso. Não tem... Estranho, né? Se você tem posses, então, né, ajuda, né? Isso aí tem um pouco de, né, um pouco de envolvimento assim político, de manipulação, né? Então
o governo vai fazer, né? Não, ali, o exemplo da escola dominical. Eles não fizeram assim, vamos levar uma proposta para o parlamento aprovar, não sei o quê. Até porque eles não gostavam disso, né? Eles achavam que tudo que ia por esse caminho, né? Não, vamos fazer nós aqui, porque aqui está na nossa mão de fazer, a gente vai fazer do jeito que tem que ser, né? Vou colocar para outra pessoa fazer, eu sei lá como é que vai fazer, o que pensa aquela pessoa, né? Aqui também precisa ter um cuidado de alguém poder pensar, então será que a salvação é alcançada, né? Pode ser comprada, né? É claro que não é disso que ele está tratando aqui, né? Então, óbvio, é só ler o texto, né? Pega o texto inteiro e leia, né? E veja que não se trata disso daí. Então ele começa falando ali dos ricos desse mundo e chega até aos irmãos cristãos ricos, né? Eles eram uma bênção para a igreja e ainda hoje são, né? A gente não tem nenhum rico aqui, mas graças a Deus nós temos o que precisamos, né? Para fechar, mais uma ilustração aí, caminhando para o final, a história de Harvard ensinando a verdade. Deixa eu corrigir aqui. Então tá aí, ensinando a verdade. Isso aqui eu tirei da página dos puritanos, né? Os puritanos, né? Então foi de lá que eu tirei esse trecho aí que eles escreveram sobre a história de Harvard, né? Harvard é a universidade, lá já ouviu falar, fala muito na TV, né? Volta e meia mencionar a Universidade de Massachusetts, né? Universidade de Harvard, talvez a mais famosa universidade americana, uma delas é essa daí. Se você conhecer a história dessa universidade, então veja aí esse texto, né? Então a história da Universidade de Harvard é fundamentada em um dos seus primeiros mantenedores, o reverendo John Harvard, que era um pastor puritano, veio da Inglaterra para os Estados Unidos, junto com os chamados peregrinos, né? Às vezes a gente pergunta assim, gente, por que será que o Brasil, que foi descoberto, teve mais ou menos a mesma época assim né? Por que é tão diferente, né? Por causa desses caras aqui, os puritanos, que eram quem? Cristãos, que foram para lá com a expectativa de começar ali um novo mundo. Ele chamava da Terra Prometida. Pegava a ideia lá do Antigo Testamento. E dentre eles era o pastor John Harvard. Ele estava ali com a sua igreja, né? Começando o que veio a se tornar depois os Estados Unidos, né? Ele doou livros e recursos financeiros para a fundação da nova escola puritana na região de Boston, né? Onde é hoje. Os Estados Unidos começou ali, né? Porém, acabou morrendo precocemente de tuberculose. Ele deixou a herança dele para a escola de Harvard. Até os dias de hoje existe uma grande estátua do reverendo Harvard no campus dessa escola, onde ele está sentado com um grande livro aberto no seu colo. Então, trata-se, obviamente, da Bíblia. Uma estátua grande que tem lá, a gente já vai ver. O lema, né, ou o moto original de Harvard foi verdade para Cristo e a igreja. Porque eles começaram aquela escola para ensinar, sobretudo pastores, para formar bons ministros para a igreja. Então por isso era isso aí, ó, verdade para Cristo e para a igreja. Então os ministros que saíam de lá saíam com a mais elevada que eles tinham, que eles podiam alcançar de formação intelectual. O sujeito saía formado em tudo, tá? O centro da escola era o departamento de teologia. É engraçado falar disso hoje, né? O sujeito vai para a universidade, a última coisa que ele quer encontrar lá é Deus. Quer dizer, isso aqui era um outro momento, gente. Era um outro momento, né? Era um momento que Deus usou isso aqui, usou de forma esplêndida. Hoje a gente tem outras formas. Mas é interessante pensar que não faz tanto tempo assim atrás, né? Em história isso aqui não é muito tempo.
isso aqui existiu. Então, verdade para Cristo e para a igreja, o veritas Christo et ecclesia, né, no latim. No século XX, quando a Universidade de Harvard se tornou mais secularizada, eles retiraram a parte final da frase. Qual que é a parte final? Para Cristo e para a igreja. E aí ficou só o veritas, né? Verdade. Verdade. Mais ou menos igual o Pilatos lá. O que é a verdade? Então você tira o Cristo e a igreja, acabou. O inferno está cheio de gente com boa moral, com boa educação, né, com boa instrução, está assim. Com certeza não foi o secularismo que produziu a Universidade de Harvard, mas foi o cristianismo. E o secularismo faz bem isso, ele vai lá e toma a estrutura que o cristianismo construiu, ele vai e toma conta. O liberalismo teológico faz bastante isso também, ele vem, né, e pega isso aqui que a gente construiu, né, a gente que temia a Deus, ele vem, toma, e nós somos postos para fora, né? Ele falou, já indo para o final, para refrescar um pouco a cabeça aqui, né, de tudo que a gente viu até agora na carta. Veritas Christo et ecclesiae. Um verso que eles gostavam bastante também, que eles levantavam, era o João 17,3. E esta é a vida, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. O mote ali está no conheçam, né? Conheçam, eles tinham um cuidado de que na Nova Inglaterra Deus fosse conhecido. A Nova Inglaterra era a América. E de fato isso aí começou com muita força, né? Por isso que eles alcançaram, isso é engraçado dizer, eles alcançaram a prosperidade. Porque a piedade gera a prosperidade. Se você é piedoso, você vai acumular bens. Você não vai gastar onde não deve, você vai dignificar o suor do teu trabalho, você vai pensar, o trabalho é, em certa medida, um sacerdócio, né? É um chamado de Deus, então aquilo que eu ganho, né? E aí o final, a conclusão é meio triste, né? Então a piedade trouxe a prosperidade. E o que aconteceu na experiência americana? A filha matou a mãe. Coisa horrível, né? Mas o que eu estou dizendo? A prosperidade matou a piedade. Hoje as pessoas trabalham somente para ficar ricas, esquecendo de que é de Deus que vem essa prosperidade, né? Então está ali o pastor Harvard, né, com a Bíblia no colo, né, o Veritas, né, que o brasão ficou assim agora. Você quer ver um exemplo do milita a boa milícia da fé? Gente, o milita a boa milícia da fé é uma coisa muito importante. Muito importante. Porque se até instituições assim como essa que a gente acabou de citar já não são mais o que eram, porque a milícia da fé não foi feita, né? Os pontos do capítulo 6 aqui foram bombardeados até eles serem enterrados pelo secularismo, né? Imagina nós. Então, uma polêmica aí, né? Esse brasão que eu coloquei aí era uma das insígnias. Sabe como é que é? A universidade gosta dessas coisas, tem um brasão, sobretudo. A gente vê as americanas, tem aqueles moletom, né? Que tem a insígnia da universidade. A gente compra aqui no Brasil, a gente não sabe nem o que é das universidades deles lá, né? Então eles tinham essa insígnia aí, e olha só como é que é a cultura do nosso tempo. O marxismo cultural que a gente estudou também nas doutrinas nas filosofias perigosas, né? Colossenses, cuidado com as filosofias perigosas, né?
as vãs filosofias, né? Então essa é uma matéria, esse textinho aqui embaixo, né? É uma matéria aí do G1, lá de 2016, onde eles colocavam a polêmica, né? Harvard proíbe escola de usar brasão com símbolo escravista. Escudo foi elaborado a partir de brasão de armas de família de escravocratas. Engraçado que esse texto trata disso, né? Cristãos leriam isso daqui, cristãos, né? Isso aqui, se fosse dito lá no século, um século atrás, o povo ia rolar no chão de rir nisso aqui. O que é isso? É uma piada, né? É uma piada isso daí. Mudança ocorreu após comissão apoiar protestos dos estudantes. Hoje uma das matérias, sobretudo nas faculdades, né, de cunho social aí é protesto, né? Os alunos vão para lá aprender a protestar. Não vai aprender as matérias, né, que a gente acha que eles estão indo aprender, vai aprender. Aí volta protestando contra pai, contra a mãe, contra a igreja, contra Deus, né? A não ser que ele vá com um bom alicerce. Aí ele que vai rir a hora que ele chegar lá e fala assim, isso aqui é uma piada, né, que eu estou vendo, não é possível, né? Aí ele vai pegar só, né, o que precisa pegar de lá. Gente, você já matou a charada aí? Por que a escola, né, tinha esse brasão? Uma escola que começou lá com os puritanos, no século XVIII ainda, né? Século XVII, anos 1630 eles começaram. É o Salmo 26, né? Aqueles que semeiam com lágrima colherão com cânticos de alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança semente voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Os feixes ali do brasão não tinham nada a ver com escravidão, tinha a ver com aquele que semeia a palavra de Deus e colhe o que a palavra de Deus produz na sociedade. Esse era o mote da escola. Produzir um país livre dos enganos, né? Um povo conhecedor de Deus. Mas como a gente sabe, tudo vai caindo, né? A menos que a gente cuida, né? Aquela imagem então que eu quero terminar. Timóteo, guarda o depósito que foi confiado, que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos, como esse que eu acabei de citar aí, e profanos, e às oposições da falsamente chamada ciência. A gente teve ciência aqui tratada essa noite, né? O problema não é a ciência falsa. É o roubo que essas ideologias fazem da ciência, certo? A qual, professando alguns, se desviaram da fé. Triste, né? Muito triste aqui. Então ele está mencionando pessoas que antes estavam em convívio ali com o Evangelho, né? Dividindo, né, a fé cristã, desviaram da fé e agora a gente não sabe mais o que vai ser delas, né? Se de fato em algum momento elas foram alguma coisa. E assim ele termina então, versículo 21. A graça seja contigo. Amém. Amém. E nós terminamos com essa imagem, então, que Deus tenha misericórdia, que a gente salve ao menos a nossa família, né? E a nossa igreja do nosso tempo desses perigos. Pai Santo Eterno Deus, muito obrigado por nós podermos ter esse momento novamente aqui na Tua presença. Obrigado pela Tua palavra, especialmente aqui no capítulo 6 de Timóteo, e que nós possamos guardar esses preceitos, esses ensinos, esses mandamentos e utilizar com a sabedoria que o próprio Senhor nos dá, e que assim a gente possa militar, como Ele chamou aqui, né? Militar a boa milícia da fé nesse mundo tão difícil que nós vivemos, tão perigoso e ameaçador, mas que nós alcancemos a vitória pela Tua graça e para a Tua glória. Em nome santo do Senhor Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, uma boa semana, nós estamos à vontade.